Gênese no lar, Evangelho no coração. Que alegria! Sexta-feira, 29 de janeiro do ano de 2021. Todos os dias da semana têm as suas representações e que nós possamos aproveitar o melhor nessa manhã. De sorte que sejamos inspirados para a prática do bem, para compreendermos as leis da vida, sermos humildes e fervorosos para apreender e operar conforme os ditames da consciência, as dicas que nos chegam. Gênese no lar, Evangelho no coração oferece como tema hoje Jesus toda hora. Nós vamos agradecer a providência da vida que nos ofereceu o Espiritismo como mais uma ferramenta universal que auxilia os homens a compreenderem a mensagem do Cristo que foi revelada através das tradições, das religiões, para todos os povos. Sob diversas interpretações, nesse nosso momento histórico, pleno século XXI, o Espiritismo nos oferece uma chave e vamos, por certo, aproveitá-la. Vamos sentar à mesa com Allan Kardec, nessa biblioteca maravilhosa da vida que nos oferece o Evangelho segundo o Espiritismo. No seu capítulo 1, intitulado Não Vim Destruir a Lei, vamos abrir o item 3. E agora, estudar junto com Kardec. Aspas. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e das falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a essa única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Uma observação para aqueles que estão chegando agora. Kardec quer dizer que o que Moisés ofereceu como legislador se divide em duas partes. A primeira é a lei de Deus, a lei divina. Quando falamos em lei de Deus, nós estamos falando de religião. Nós estamos falando da lei natural que as religiões procuram entender. E a segunda parte foram as orientações de Moisés para o povo hebreu. Portanto, a primeira parte, sintetizada nos 10 mandamentos, que é considerada a lei divina. A segunda parte, Moisés legislou. Moisés deixou decreto para homens, portanto, falhos, transitórios, adequados para uma época. E como todas as leis vão se modificando à medida do progresso. Por isso Kardec está dizendo que Jesus disse:
Eu não vim destruir a lei. A primeira parte. Já a segunda parte, Jesus, o que fez? Como viu que os homens interpretaram a lei, exageraram em muitos pontos, complicaram outros, ele, na verdade, reduziu o processo encontrando uma equação para resolver o problema. Para não entrar em debates, ele reduziu a lei a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta regra básica funciona para todas as leis humanas, porque são divinas. Ou seja, o que é divino não muda. O que é humano é impermanente. Ficou claro? Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral. Isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, em todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou sequer de um único povo? Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Olha que espetacular, isso é extraordinário. O céu e a terra não passarão sem que tudo seja cumprido. Quando Jesus nos oferece uma lente que amplia a visão, como luz que intermedia para que a percepção funcione, não adianta você ter os olhos e ter uma bela paisagem se não houver luz. Esse é o papel extraordinário de Jesus como mestre, como luz do mundo. O interessante é que essa luz se materializa para que pudesse nos tocar o coração. Então a luz funciona para ajudar a razão, o entendimento, mas essa luz também toca o coração. Pois se não trabalharmos com sensibilidade ou com percepções mais avançadas do que as humanas, a gente não vai conseguir ver a beleza da natureza. Isso quer dizer o seguinte, que Jesus vem apontar para nós que por mais que nos esforcemos em ver, veremos em partes. É necessário caminhar com o progresso da ciência, da espiritualidade, da razão, sentimento, desenvolvendo virtudes, pois a cada passo conseguiremos ver mais além. É um movimento permanente. E quando vemos em filosofia, deduz-se que temos que colocar em prática para não perder o conteúdo assimilado. Então, nós temos uma necessidade de fixar os caracteres na nossa intimidade. E você só conseguirá assim operando, repetindo, tornando a fazer. Pois a cada movimento iremos aprender um pouco mais, até atingirmos a perfeição. Obra do tempo, que não pode ser apressada. Com isso eu me recordo de Paulo de Tarso e trago compartilhando com vocês. Quando Paulo de Tarso, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, diz assim, que quando eu era menino, eu me alimentava como menino. Agora que me tornei homem, a alimentação é diferente. Há um trecho que ele diz, antes
vimos em parte. Com o Cristo agora veremos face a face. Olha que beleza. Então eu estou dizendo exatamente que a gente não tem a verdade absoluta. Nós temos parcelas, pois a gente não consegue ver, porque a gente só está vendo em partículas diminutas, microscópicas, atômicas. Como ter a pretensão de entender tudo que está acontecendo à nossa volta? Fiz-me claro? Então Jesus vem dizer assim, vamos passo a passo, porque você vai fazer, você vai conseguir. Você sabe fazer um arroz? Se não, comece. Um dia você vai aprender a fazer arroz. Gosto muito de arroz, pois o arroz simboliza a união da escola, da prática. E na escola tem merenda escolar. E essa merenda nós vamos chamá-la de amor. O amor como alimento das almas. Concluindo, o item 4. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Não. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Olha que beleza! Olha que beleza! Não é só aqui, é em toda parte. Não é só na encarnação, é na desencarnação, é na imortalidade. Mas para você pensar no universo, é necessário que você preste atenção primeiro no seu quintal. É aqui agora que temos que construir, que temos que capacitar, que temos que qualificar. Então eu vou dizer para vocês que Jesus não fala de quantidade. Não adianta contar estrelas se você ainda não aprendeu a contar carneirinhos. Compreenderam? Pois bem, então continuando. Viera ensinar-lhe o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de se pressentirem meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidos. Nós podemos compreender tudo? Não. Por isso nós temos que ir conta-gota. A homeopatia trabalha a questão da dinamização. Princípio ativo é a essência da essência. Quanto mais você sacudir ou dinamizar, você potencializa os princípios ativos que se tornam curadores. Mas se não soubermos utilizar, se torna um veneno. Então o conhecimento pode ser a âncora. O conhecimento pode ser a bússola. Mas o conhecimento também, não bem utilizado, com vaidades, com prepotência, ele pode fazer com que fiquemos cegos aos sinais da vida. E aí a gente atropela e podemos lançar a nau nos rochedos. E aí, naturalmente, iremos afundar a embarcação, complicar o que é tão simples. Basta ter sabedoria.
Aqui em Belo Horizonte viveu um poeta, filósofo, ele foi esportista. O nome dele era Cafunga Leites Bastos. Era uma figura pitoresca, engraçada. Olavo Leite Cafunga Bastos, para ser preciso. Ele dizia assim: se a gente pode complicar, para que simplificar? É uma sabedoria irreverente a dizer o seguinte: a vida é muito simples, nós é que complicamos. Então, se a gente pode complicar, para que a gente vai simplificar? E complicando, o que vai acontecer? Nós teremos que descomplicar. É muito simples. Vocês já viram no dia a dia como nós conseguimos fazer de uma miçanga uma sombra, um fantasma? Miçanga é um objeto diminuto utilizado pelas costureiras para dar um colorido especial numa roupa. É pequenininho, miçanga. Um adereço, assim, tem que ver com lupa, não é? Vocês já observaram que no dia a dia isso se torna inclusive tônica de algumas pessoas? O indivíduo desenvolve a arte de complicar tudo. Você coloca para ele um assunto simples, daqui a pouco vira polêmica. Uma coisa que basta você colocar a chave na fechadura e abrir a porta, e o indivíduo cria todos os tipos de problema, e daqui a pouco, ao invés de abrir a porta, ele fecha 10. Por quê? Naturalmente, a psicologia humana vai explicar. Mas geralmente tem uma dose de egoísmo e orgulho, que fomenta a vaidade. Portanto, Jesus veio lançar o germe das verdades, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidos. Nesse exemplo que eu dei, o indivíduo tem essa tônica de complicar tudo. Adianta você lançar uma verdade, uma vez que ele só tem a sua própria e não tem disposição de ver mais além? Não. Aí, para que haja uma relação, pelo menos amistosa, envolve virtudes a serem desenvolvidas como a paciência, a prudência, dar tempo ao tempo. Quando um coração está dentro da nossa jurisdição, costuma você falar assim, só na próxima encarnação vai resolver. Aí você foca o lado bom e segue adiante. Agora, se você parar para reclamar e ficar acusando e julgando pedra o tempo todo, isso tem prazo de validade, que uma hora cansa. Aí vai se entender as rupturas, que pode inclusive se transformar num processo de enquistamento, gerando violência, ódio. Então Jesus está dizendo que as sementes são lançadas no tempo certo. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importa, pois, dar à ciência tempo para progredir. O final desse texto, Kardec, como um filósofo, um homem da ciência, iluminista, humanista, foi muito influenciado por Pestalozzi, seu professor, sob o ponto de vista humano, porque espiritualmente
ele era um espírito que estava bem à frente de muitos destes, mas foi influenciado na Terra por Emmanuel Kant, por Rousseau, por Comênios, por muitos da área da psicologia, o Manet de Biran, filósofos como Sócrates, Platão. Recentemente foi descoberta uma mensagem particular endereçada a Kardec, em que Sócrates trata-o como um antigo discípulo em Atenas, a definir que Sócrates, Platão, Kardec são da mesma escola, filósofos. Então, o papel de Kardec era trabalhar a ciência moral, a filosofia. Aliás, a filosofia, quando surgiu, era tratada como ciência natural. Então, observemos, o amor à sabedoria, ele dialoga o tempo todo com a ciência. O que nós queremos dizer com isso? Que a ciência tem um papel extraordinário para auxiliar o homem no que remonta à compreensão da sua destinação e o seu sentido de vida. E que, como representante do entendimento das leis divinas, a ciência tem um papel fundamental. Observem os avanços científicos, como nos auxiliam para reconsiderar as questões morais. Agora, só devemos tomar cuidado com algumas falas ufanistas e que apresentam-se como messiânicas, e a lógica não patenteia muitos desses discursos. E a lógica que eu me refiro é a lógica da doutrina espírita. Um exemplo. A ciência vai convencer o homem à imortalidade. A ciência, na verdade, vai colaborando, porque a imortalidade depende da maturidade dos seres. Não basta que se descubra um equipamento para que os espíritos conversem conosco, para que a sua mãe volte, Não, isso não basta. Pode ser temporão, pode ser uma onda ufanista, como as redes sociais representam. Antigamente tinha Orkut, Message, hoje tem o Facebook, o WhatsApp. Daqui a pouco isso tudo muda. É onda. Modifica-se os painéis. Um aplicativo que está aí, daqui a pouco ele perde a serventia. Vocês sabem que os Estados Unidos é considerado uma das maiores nações que acreditam na imortalidade? Isso é suficiente para modificar o cenário? Os asiáticos são reencarnacionistas. Vejam a ditadura sombria na China, que persegue religiosos, que mata pessoas em nome do poder. Então não basta a gente, quanto homens, crermos na imortalidade, na reencarnação. O que é o mais importante é o progresso moral. E o progresso moral depende do tempo. E, naturalmente, nós que estamos nesse encontro, estamos querendo aproveitar o tempo. Agora, diante de tantas informações, também sugere que temos uma responsabilidade maior. Porque a quem muito foi dado, muito naturalmente será exigido. Não que alguém vai dizer assim, você foi espírita. Não. A consciência diz, você sabia. E ela é inclemente, porque ela é ciência. A ciência dos fatos. E contra fato não tem argumentação. A não ser para aqueles que querem encontrar uma brecha na lei para livrar alguém,
ou buscar um privilégio. Com um discurso apoiado até na democracia. Cuidado. Porque justiça é justiça, verdade é verdade. Apesar dos homens. Jesus dialoga conosco de uma forma muito especial. Na história, todos nós já temos uma noção exata do que ele veio fazer. Agora vale a nossa reflexão quanto à nossa história pessoal. Qual é o papel de Jesus? Eu tenho que estudar profundamente, me tornar um conhecedor profundo de cada detalhe do que ele fez? Não. A teoria da vivência de Jesus, por exemplo, foi oferecida por várias escolas. Qual é o maior teórico cristão de todos os tempos? Paulo de Tarso. Depois vieram outros como Agostinho e tantos outros. Não basta a teoria, nós temos que viver. E Jesus é insuperável porque ele viveu. E ele diz assim para você e para mim: coloque em prática com simplicidade que você chega lá. Porque primeiro você vai abrir o coração e a verdade vai te visitar. Ponto. Não é difícil. Eu confesso para vocês de alma e coração, na minha insignificante passagem nesse momento na Terra, eu encontrei com muita gente que falou de Jesus. Muitas pessoas. Graças a Deus, porque eu precisei de todas elas. Eu tentei aprender algo com todas. Umas eu peguei mais, outras eu não tive alcance. Mas de todas, as que mais tocaram o meu coração foram aquelas que representaram o que Jesus ofereceu. A lei divina e natural que Jesus apresenta, relembrando as tradições, os filósofos e o Pai, a essência é o amor. E eu encontrei Jesus verdadeiramente naquelas figuras que amaram e que irradiavam amor. Estar ao lado, ou só de recordar, é possível sentir essências de rosas, flores da bondade. Ficar perto fazia bem, era bom. Preenchia, curava. Recordo-me da minha querida Ana Victor, era o nome de batismo, um nome bonito. Ela era filha de escrava. Desencarnou com mais de 100 anos, há uns 15 anos atrás. A gente a tratava como vó Ana. Tínhamos um grupo de jovens, alguns, ou um deles se tornou até uma figura conhecida no movimento espírita. Nós sentávamos no seu barraco que cheirava fumaça por conta do fogão de lenha. Ela, com 100 anos, ia para o quintal com uma foice, um machado, para torar a lenha, uma força no braço descomunal, pequenininha, preta, sobre a cabeça, um pano de saco, que era o lenço, representando as tradições dos africanos, em sua religiosidade. Ela passou a vida inteira fazendo prece por aqueles que procuravam, porque descobriram que ela tinha o dom de curar. Me recordo sentado na sua casa, na sua salinha, uma mesinha com uma garrafa cheia de ervas, conteúdo de álcool,
E ela pegava uma faca grande e ficava batendo na garrafa, orando e conversando com os espíritos e abençoando as pessoas. Quantas doutrinações eu acompanhei com vó Ana, pedindo que os espíritos deixassem o neto dela passar pelas encruzilhadas sem tropeços. A sala ficava regurgitando de entidades espirituais. Nós ficávamos perplexos, porque naturalmente acionava os mecanismos mediúnicos. E saímos depois da oração que ela fazia para os santos que ela acreditava, saímos daquela casa sempre leves e esperançosos. Ela põe a mão na cabeça da gente e dizia: vai com Nossa Senhora que agora você está protegido. Como aprendi com a avó Ana, que representava um amor que eu tive dificuldade de encontrar no caminho. Porque buscava nos outros. Até que um dia eu comecei a compreender que estes seres vêm ao nosso encontro para dizer que nós é que temos que aprender e fazer. Então, ao invés de procurar, eu resolvi fechar os olhos para olhar para dentro. E por isso é que eu convido vocês para fazer o mesmo. Não crie dependência com ninguém, nem expectativa com semelhantes. Está todo mundo em busca do acerto. Nós temos que apoiar. Agora, naturalmente, vez por outra, nós vamos encontrar almas que estão bem à frente. Aí você aproveita, é uma dica, senta do lado, pega na mão, abraça. Aproveita porque será um momento muito rápido. Porque depois você vai ter que voltar para o caminho e fazer a sua parte. Então nós temos uma responsabilidade. Não nos arvorarmos no espiritismo que moraliza os outros e que quer dizer para o outro o que ele tem que fazer. Não. Mas um espiritismo que eu brinco do centro de chão batido, dos ambientes bucólicos, dos casebres simples, das pessoas anônimas, o povo. Um espiritismo que dialoga com segurança, com o consolo e com a esperança. Esta é a mensagem do Cristo, que você, eu, todos nós, estamos sendo convidados a viver. Pois só assim nós vamos mudar. Aí a gente vai parar de ser atemorizado. Nós vamos deixar de tropeçar pelo caminho, ficar preso no noticiário que denigre, que deprecia, num campeonato injustificável em busca de poder. Olha o que vivemos agora. Um grande desafio social. E pode ser que no mundo espiritual os nossos coordenadores estejam dizendo: tem muita gente aprendendo, mas uma grande maioria só quer voltar para a vida para continuar fazendo tudo que fazia do mesmo jeito. Porque é assim que funciona. E Deus não vai punir ninguém. Não, porque Deus está fora do tempo. Dizia Agostinho com a sua teoria. Deus está acima do que é impermanente, do que muda, do que é transitório. Como nós que somos. Impermanência é permanente. A única certeza que existe na nossa vida dual é que só prepondera a incerteza. Graças a Deus. Porque incertos nós vamos procurar a certeza. E assim vamos nos movimentar na direção da perfeição. A busca da verdade. A verdade para você, repito, e não para o outro. Dia a dia, Emmanuel. Para falar da lei do amor. Livro Caminho Espírita. Mediunidade. Chico Xavier, que foi amor. Nas curtas viagens do dia a dia, todos nós encontramos o próximo.
para cuja dificuldade somos o próximo mais próximo. Imaginemos-nos assim, numa excursão de 100 passos que nos transporte do lar à rua. Não longe, passa um homem que não conseguimos de imediato reconhecer. Quem será? Perguntamos em pensamento. E a lei de amor nolo aponta como alguém que precisa de algo. Se vive em penúria, espera socorro. Se abastado, solicita assistência moral, de maneira a empregar com justiça as sobras de que dispõe. Se aflito, pede consolo. Se alegre, reclama apreço fraterno, para manter-se ajustado à ponderação. Se é companheiro, aguarda concurso amigo. Se é adversário, exige respeito. Se benfeitor, requer cooperação. Se malfeitor, demanda piedade. Se doente, requisita remédio. Se é dono de razoável saúde, precisa de apoio, a fim de que a preserve. Se ignorante, roga amparo educativo. Se culto, reivindica estímulo ao trabalho, para desentranhar, a benefício dos semelhantes, os tesouros que acumula na inteligência. Se é bom, não prescinde de auxílio para fazer-se melhor. Se é menos bom, espera compaixão, que o integre na dignidade da vida. Ante o ensino de Jesus, pelo samaritano da caridade, poderemos facilmente entender que os outros necessitam de nós, tanto quanto necessitamos dos outros. E, para atender às nossas obrigações, no socorro mútuo, comecemos, à frente de qualquer um, pelo exercício espontâneo da compreensão e da simpatia. Emmanuel. Independente, comecemos pelo exercício espontâneo. Não é exercício obrigatório. Essa frase é espetacular. É aquela injeção que vai lá na jugular. Vai assim, ó, tuf, certíssimo. Dizendo, exercício espontâneo da compreensão e da simpatia. Razão que compreende, amor que gera simpatia. Somos todos filhos de Deus, portanto, precisamos de Deus. E para subir aos céus, juntos, nós podemos mais. Afirma Emmanuel que recebemos a família que nos acolheu. A família é o primeiro degrau para subir na direção dos céus. O segundo degrau são seus amigos. O terceiro degrau são seus inimigos. E por aí a escada vai se apresentando. Seus músculos vão fortalecendo pelo ideal, pela coragem,
e devagarzinho a gente vai em busca da cumeira. Agora, sobre o ponto de vista filosófico, para não ficar muito engessado na engenharia do tradicionalismo, pense numa montanha. O alpinista não sobe em linha reta. Ele vai circundando, ele vai encontrando os caminhos, mas sem perder o foco jamais do objetivo. Então tem momentos que podemos usar os atalhos, mas tem momentos que nós temos que percorrer uma senda mais alongada. Paciência, porque o tempo é o senhor dos destinos. E o tempo dialoga ou manifesta o pensamento de Deus. O seu tempo é diferente de Deus. Que Deus possa nos inspirar para termos sabedoria. Jesus, toda hora. Não é Jesus do templo ou da hora da reunião. Jesus, toda hora. Toda hora, Senhor, intimamente desejamos dizer: Ave Cristo.